Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Vamos tratar de um assunto muito importante, de uma notícia que aconteceu aí nos últimos dias e que tem impactos tanto nas relações internacionais, quanto na geopolítica, quanto até mesmo na economia como um todo, que é o fato do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, ter decretado no país a situação de lei marcial. Bem, nesse vídeo, então, eu vou tentar responder a 4 perguntas com relação a esse fato. A primeira delas é o que é a lei marcial, ou seja, quais foram as implicações, qual é a definição de lei marcial, beleza? Os antecedentes históricos, ou seja, já houve no passado, já existiu alguma coisa similar relacionada a isso? E se sim, o que aconteceu, né? O terceiro ponto, o porquê que o presidente foi lá e decretou isso em rede nacional? E o quarto ponto, mas não menos importante, quais são as implicações políticas, geopolíticas e até mesmo econômicas desse conflito para o globo, ou seja, para o mundo. Bem, se você ficou interessado, então não deixe de assistir esse vídeo até o final. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global, então bora nessa! Bem, como vocês podem ver aqui, eu trouxe um artigo aqui, no caso, o artigo da BBC News Brasil, beleza? No qual a enquete é a seguinte: crise na Coreia do Sul. Presidente recua e revoga a lei marcial após o veto do parlamento, ok? Então, só para contextualizar, né? O presidente, ele foi lá, né? Como vocês podem ver aqui, ó, na madrugada de quarta-feira, lá em Seul, no caso, enfim, para a gente na terça-feira, ele foi lá e promoveu, né, esse decreto da lei marcial no país. E, cara, isso aí gerou, basicamente, uma reação não só dentro do país, beleza, mas também uma reação internacional, porque essa medida, e aí já entrando na primeira pergunta que eu falei lá no início do vídeo, ela é uma medida de caráter excepcional e usada aí basicamente em situações de emergência. Então, como é que funciona, né? Basicamente, isso é decretado quando basicamente o presidente não consegue tomar controle da situação e ele transfere isso para então os militares ou enfim, para o exército no geral, beleza? Então, é como está descrito aqui, né? Esta medida, ou seja, a lei marcial, é declarada em situações de emergência e dá poderes às autoridades militares quando a autoridade civil é considerada incapaz de lidar com a emergência. E algumas das implicações disso, ou seja, o fato do presidente ter decretado, né, a lei marcial no país, isso pode significar o quê? Que os militares, além de tomarem controle de atividades administrativas, eles também vão poder fazer atos, né, realizar ações como o toque de recolher. Então, existe o fato também de que as pessoas vão ter que ficar confinadas em casa, então elas não vão poder sair simplesmente livremente, né? Então, as pessoas, no geral, aí, vão perder o direito, né, de ir e vir, ok? Que é um direito básico, né? E, além disso, uma outra implicação importante também dessa lei, né, é que os militares poderiam, então, suspender aí direitos políticos, ok? Direitos civis, direitos individuais. Então, por exemplo, direito a protestos, a realizar manifestações, até mesmo a livre expressão nesse caso, beleza? Então, é uma situação que, para facilitar o entendimento, a gente poderia até comparar com o que aconteceu no Brasil na época da ditadura militar, que foi justamente com o AI-5, né? Então, para quem não conhece o AI-5, o nome, né, é uma abreviação para o termo, né, Ato Institucional número 5, que foi um dos principais atos aí realizados na ditadura militar no Brasil, para então aí suspender liberdades democráticas, para suspender aí basicamente, como eu falei, direitos políticos, então a pessoa não podia se manifestar, não podia ser contra o governo, beleza? Então, essas e outras medidas foram feitas, beleza? A gente poderia então fazer uma comparação, porque nesse ponto aqui é realmente bem semelhante, já que são duas medidas de caráter essencialmente autoritário, beleza? E que por isso tem essa semelhança. Mas beleza, né? Entendemos agora o que é lei marcial e quais são, digamos, as suas implicações, né? Agora, Matheus, será que houve algum antecedente? Quais são os antecedentes históricos que aconteceu para, tipo, chegar nessa situação, sabe? Teve algum outro evento similar? Bem, eu vou dizer que teve sim, cara. Por quê?
Bem, essa situação, né, de decretar lei marcial no país, no caso na Coreia do Sul, já aconteceu quando o país vivia aí, né, sob o regime da ditadura militar. Então, sim, a Coreia do Sul também teve uma ditadura militar, tal qual o Brasil, e, curiosamente, no mesmo período, basicamente. Por quê? A ditadura militar na Coreia do Sul foi de 1961 a 1987, ok? E a ditadura militar no Brasil foi de 1964 a 1985. Então, como vocês podem ver, são períodos muito próximos em relação de tempo, inclusive o início e o final. Ou seja, é curioso, né? Porque são dois países totalmente diferentes. Então, a Coreia do Sul, um país aí muito ligado com a área de tecnologia, um país, enfim, mais desenvolvido, e o Brasil, um país eminentemente mais agroexportador, enfim, que tem uma economia totalmente diferente da Coreia do Sul, ok? E é interessante entender esse processo e ver como dinâmicas e como, apesar de estarem quilômetros de distância, os dois tiveram eventos similares no mesmo período, curiosamente. Enfim, continuando, na ditadura militar, teve então um carinha, que é o Park, beleza? Então, é esse cara aqui, ó, o Park Chung-hee, acho que é assim que fala, eu não sei, o ditador Park Chung-hee, que decretou aí, né, basicamente, fez um golpe, né, e ele foi basicamente responsável aí por tornar a Coreia do Sul, nesse período que eu falei, uma ditadura militar, ok? E durante esse período, ele então decretou lei marcial, mas claro, como eu falei, era uma ditadura militar, e ele decretou essa lei para justamente cercear a liberdade de expressão, cercear basicamente direitos políticos e, enfim, manter o controle do regime como um todo, beleza? Então, como vocês podem ver, isso é uma medida tipicamente de ditaduras. Então, já temos uma questão importante e por isso que afetou, né, e todo mundo voltou os olhos, né, para esse momento, né, para essa notícia. Agora, beleza, entendemos um pouco quais são os antecedentes históricos, o que aconteceu mais ou menos, qual foi a última vez que aconteceu. Mas por que está acontecendo agora, né, Matheus? Quais seriam então aí? Por que esse presidente chegou lá e vou falar, vou decretar lei marcial no país? Bem, na verdade tem um motivo, né? E um desses motivos, justamente porque o presidente, ele alegou aí que forças comunistas, basicamente, da Coreia do Norte, estavam tentando invadir o país e, por isso, ele decretou a lei marcial e também para combater aí o que ele chamou de elementos anti-Estado, ok? Então, eu vou ler o trechinho aqui da matéria para vocês entenderem um pouco melhor. Ion afirmou que o decreto de estado de exceção, ou seja, da lei marcial, era necessário para proteger o país das forças comunistas da Coreia do Norte e para eliminar, como falei, esses supostos elementos anti-Estado, ok? Então, basicamente, esse foi o discurso que o presidente promoveu quando ele chegou lá e começou a falar desse evento. E claro que isso chocou o mundo inteiro, beleza? As pessoas foram lá conferir e vários sites de notícias foram investigar para ver se isso fazia sentido, mas até agora, até onde se saiba, não há nenhuma prova de que existe de fato forças comunistas da Coreia do Norte tentando invadir o país neste exato momento, beleza? Inclusive, a gente pode também fazer um paralelo aí com a história do Brasil. Mais uma vez, por quê? Porque a gente também teve, né, nessa história uma situação muito similar a essa, beleza? Então, de um presidente decretar um estado de exceção sob ameaça de forças comunistas. E, claro, a gente tem vários exemplos no Brasil, mas eu vou trazer aqui para vocês o exemplo de Getúlio Vargas. Sim, esse cara da política brasileira, beleza? Um cara super influente no geral, governou por bastante tempo. E importante lembrar que também, além do seu período democrático que ele teve, né, que ele teve dois períodos, né, então um período democrático e um período ditatorial, quando ele estava no período democrático, ele conseguiu aí, sob uma alegação de basicamente aí, porque havia forças comunistas invadindo o país, sob essa alegação, ele foi lá e implementou o golpe de Estado, originando assim o que a gente conhece na história como o Estado Novo. Então, essa estratégia de você culpar ou, enfim, dizer que há forças comunistas que estão invadindo o país e por isso vou decretar um estado de exceção, não é uma tática nova. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Na verdade, isso já aconteceu em outros países, inclusive no Brasil, beleza? Só para citar de exemplo. Então, é interessante a gente fazer essas análises, né?
históricas e comparar esses momentos com os momentos atuais para a gente entender também como a gente pode, por exemplo, se prevenir desse tipo de, enfim, ataque e entender basicamente ou tentar prever quais poderiam ser os próximos passos caso essa lei de lei marcial fosse adiante. E o último ponto, mas não menos importante, né? Quais são as implicações políticas e geopolíticas desse movimento, beleza? Bem, como eu falei, isso aqui foi basicamente, a princípio, rejeitado pelo parlamento, então todo o parlamento foi contra, e a princípio o presidente deve recuar. Mas, supondo aqui, né, que essa situação seguisse adiante num parlamento, enfim, se isso fosse realmente aprovado, a gente teria que ficar alerta, porque se a população fosse lá e desse aval para o presidente para que ele realizasse esse tipo de ação, a gente poderia vivenciar, então, no mundo como um todo, né, nos outros países, uma situação na qual várias nações começassem, então, a adotar medidas similares à lei marcial na Coreia do Sul, beleza? Então, poderia haver aí uma ascensão de várias ditaduras ao longo do país. Isso porque, como eu já falei, né, a Coreia do Sul é um país influente no mercado global, no comércio global, basicamente, produtora de chips muito importantes para tudo que a gente faz no mundo, basicamente, né? Nessa era digital, nessa era globalizada que vivemos. Então, essa câmera que eu estou gravando esse vídeo, o meu monitor, né? Tudo basicamente que é eletrônico é basicamente feito com chips. Então, uma economia que detém, né, uma boa parte dessa produção, como é o caso de Taiwan, como é o caso da China e como é o caso da Coreia do Sul, ou seja, dos sheiks asiáticos em geral, são países que são muito influentes na cadeia global, né, de suprimentos, enfim, na cadeia produtiva global. Então, por isso que é importante a gente ficar atento, e é por isso que vários analistas, várias pessoas de várias áreas se atentaram para essa notícia, justamente porque ela pode sim futuramente impactar o mundo todo. Bem, esperamos que isso não siga adiante, mas fica aí um aviso para, enfim, caso isso vá acontecer. Inclusive, um outro ponto que eu esqueci de comentar aqui também, mas que é legal, eu acho que é interessante, tem um livro que é muito bom, que trata justamente da questão das ditaduras, né, no mundo, enfim. Na verdade, é uma ficção científica, é basicamente um futuro distópico, no qual estaria simulando aí como seria a ascensão, né, a criação e a ascensão de um regime totalitário, né? Que acho que vocês já devem conhecer, alguns aqui devem conhecer, que é o 1984 de George Orwell. Cara, esse livro eu acho incrível, beleza? Então, é um livro que basicamente ele vai tratar aí da história desse país, digamos, supostamente. Vai explicar, por exemplo, coisas, basicamente questões que o governo poderia estar utilizando para controlar a população, não só controlar os corpos em si, né, da população, mas também controlar o pensamento, ou seja, a mentalidade das pessoas para fazer com que ninguém fosse contrário ao governo. E quando a gente analisa essa situação da Coreia do Sul, isso poderia ser um indicativo de que poderíamos estar caminhando para um futuro tal qual representado no livro do Orwell, né, de 1984. Então, é um livro super bom, vale a pena, beleza? Então, não é uma. É contado em formato de um romance, de uma história, basicamente, beleza? Então, não é aquele livro chato, pesado, né? Então, para quem quiser ler, eu recomendo muito, beleza? E qual seria a minha análise, então, né, desse movimento todo, né? Desse xadrez geopolítico, né? Na minha avaliação, eu acho que o Yoon Suk Yeol, ele, claro, vai perder muita popularidade, até porque, lembrando, ele já não tinha muito, ele já não tem muita popularidade, então ele ganhou as eleições, né, só para deixar claro, com uma margem muito pequena em relação ao seu opositor. Isso faz com que ele não tenha muita voz no parlamento, ele não consiga aprovar várias leis. E isso poderia até ser um dos motivos, né, que alguns analistas alegam para ele decretar essa lei marcial, porque é uma forma dele basicamente controlar o país, enfim, dos militares controlarem o país, e ele assim poder posteriormente conseguir aprovar aí mais leis dentro do Congresso, né, dentro do parlamento. E por que o presidente, além de popular e além dele ter essa margem pequena, não consegue isso? Porque tem um terceiro fator, que é o fato do parlamento ser composto majoritariamente por, basicamente, parlamentares de oposição. Então, basicamente, tudo que o presidente propõe, a maioria, que é de oposição, vai lá e revoga a lei, ou enfim, veta a lei, enfim.
ele basicamente não deixa passar. Então isso faz com que o presidente atualmente tenha uma força política muito baixa. Então essa que é a situação, por isso que eu botei a foto dele aqui, do Yoon Suk-yeol. Bem, no geral foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, desse formato, né, de eu trazendo uma notícia e tentando trazer, né, referências históricas, explicando para vocês, digam aqui nos comentários, beleza? Para eu saber aqui justamente se vocês estão interessados nesse tipo de conteúdo, se vocês acharam interessante ou não. Então, por favor, coloque aqui nos comentários para eu ficar sabendo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. É isso e até a próxima!